tanto do Antigo como do Novo Testamento, falam a respeito de escatologia, de final dos tempos, de últimos acontecimentos. Mas vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 1, e esse texto não é diferente. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Como a gente já falou, e você tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, o texto inteiro, nós comentamos, falamos, destrinchamos ele. Agora vamos falar somente como tema de escatologia, tá? Mas você pode entrar, se inscrever no YouTube, dar o teu joinha, dar o teu coraçãozinho, Instagram, Facebook, fique à vontade, divulgue a palavra de Deus, será uma grande bênção. Mas vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu-os na praça outro que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo, e eles foram. Bom, então você tem aqui, os trabalhadores naquele tempo ficavam na praça, esperando alguém para contratar, principalmente em época de colheita, né? Isso era normal. Então tinha muitos grupos de trabalhadores ali. Alguns deles já carregavam as suas ferramentas, né, como sendo as suas ferramentas pessoais, esperando alguém chamar. Esse dono dessa vinha foi chamar. Chamou aqueles que trabalhariam às 12 horas, chamou depois aqueles que trabalhariam 9 horas e chamou outros ainda que trabalhariam 6 horas do período todo de trabalho de um dia de trabalho de 12 horas, tá? Então vamos lá, versículo 6. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. E chegaram os primeiros, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Claro que esse texto é um texto escatológico, como todas as parábolas de Jesus, né? Principalmente as parábolas de Jesus, e claro que ele tem vários temas dentro desse mesmo tema. Mas eu vou falar apenas sobre galardão e vou falar apenas sobre recompensa. Por quê? Dentro dessa história, você percebe que tanto os trabalhadores da hora 10ª, como os trabalhadores do período integral, das 12 horas de trabalho do dia, receberam exatamente o mesmo valor, que era 1 denário. Né? Ou seja, aquele que é dono do reino, aquele que é proprietário do reino, aquele que é o mandatário do reino, ele está disposto a investir qualquer preço dentro da sua programação, dentro do seu propósito. Não importa se a quantidade de trabalho de um é maior ou menor do que o outro, desde que haja uma constatação. Qual é? É que o dono da vinha contratou aquele funcionário para aquela obra específica. E é exatamente o que aconteceu.
Então ele paga, ou seja, ele dá o seu galardão em conformidade com aquilo que ele falou, não aquilo que eu estou pensando, não aquilo que eu acho melhor, não aquilo que eu acho mais vistoso, não aquilo que eu acho mais eloquente, não aquilo que eu acho mais, plasticamente falando, mais bonito, não. Eu vou fazer aquilo que é o propósito de Deus na minha vida. E se eu fizer o propósito de Deus na minha vida, seja lá o que for, seja o que for, não importa se eu sou padeiro, se eu sou engenheiro, se eu sou médico, ou no meu caso, né? Se eu sou um ministro do Senhor, se eu sou um sacerdote de Deus, não importa. Isso aí é uma questão de só menos, porque a Deus importa todas as coisas. E é Ele quem dá o propósito. Então, tanto faz eu ser aos olhos daquele que convoca e comissiona. Tanto faz eu ser um médico, um engenheiro, um enfermeiro, um empresário, um comerciante, um comerciário, um padeiro, um agricultor, um criador de gado, um criador de galinhas, um plantador de árvores, não importa. Desde que eu esteja ipsis literis, de acordo com os propósitos que o Senhor determinou sobre a minha vida. Porque quando isso acontece, tudo é mais fácil, tudo é prazeroso, e eu receberei o meu galardão. Porque a Bíblia me recomenda a desejar esse galardão. Engraçado, né? Se no mundo físico, no mundo material, o desejo material é discutível aos olhos da palavra de Deus, o desejo de galardão nas regiões celestiais é não apenas considerado, mas o Senhor propõe, sugere que eu deseje. Por quê? Porque é a recompensa e o galardão que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos dar continuidade? Então, para que fique bem claro, para que você guarde isso no teu coração. Não será o número ou volume de trabalho que determinará a recompensa, mas a fidelidade com que foi realizado o propósito de Deus. Então não é o número do trabalho, não é o quanto foi trabalhado, não é a quantidade de anos que foi desempenhado aquela tarefa, não é isso. Mas é a minha fidelidade em relação ao propósito. Qual foi o propósito de Deus na minha vida? Então eu vou cumprir. Exatamente a resposta de Neemias, quando você lê lá o livro de Neemias, né? E que você percebe que muitos querem dar palpite no trabalho de Neemias, querem falar para Neemias, Neemias, vem aqui um pouquinho que a gente precisa conversar a respeito. Ele falou assim, não é esse o propósito de Deus. Ô Neemias, vem aqui no templo, entra aqui no templo que a gente quer conversar com você. Né, que você vai entrar no ambiente do templo aqui, que é um ambiente mais exclusivo, é uma sala VIP, né, é uma sala somente onde os sacerdotes entram. E Neemias responde em alto e bom som, não fui chamado para isso, não é o propósito de Deus sobre a minha vida. Eu não farei isso que eu estarei desagradando a Deus, porque se não fosse assim, o Senhor teria me falado. Mas como o Senhor não falou, eu vou permanecer no meu propósito. Entendeu? Exatamente o que Mordecai responde para Esther em outro momento. Ele até, né, contemporâneo, né? Neemias é contemporâneo a Esther, mas exatamente a mesma coisa. Quando a rainha Esther fica preocupada e que manda perguntar para Mordecai as coisas que estão acontecendo, e Mordecai diz, e ela fala, mas eu não consigo entrar na presença do rei. Aí Mordecai falou, ô Esther, em outras palavras, né? Ô Esther, você fez o curso comigo, o curso intensivo de rainha,
Você aprendeu a sentar-se, você aprendeu a comer e se alimentar de talheres. Eu te ensinei bons modos, eu te ensinei tudo que eu sei. Você concorreu a uma eleição, você foi eleita rainha, e agora você está o quê? Você está achando que não foi você? Não foi para isso que você foi levantada? Não, é o contrário. Você foi levantada exatamente para isso. Então o propósito de Deus na minha vida, o propósito de Deus na tua vida precisa ser algo perseguido, aferido por você, avaliado por você, para saber que se realmente você está vivendo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Seja lá o que for. A questão toda aqui não é o cargo, não é a função, mas é se é da vontade de Deus ou se não é da vontade do Senhor para você. É essa a questão. Em Mateus, capítulo 25, versículo 14, é a parábola dos talentos. E essa parábola, dentro da lógica de escatologia, ela é paradoxal. E você vai saber por quê. Então vamos lá ler. Mateus 25, mas como a mim cabe te ensinar, te edificar, ser um instrumento de edificação, então nós temos que passar por isso e temos que pensar a respeito. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz assim: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. A cada um segundo a sua própria capacidade. Veja que a linha de raciocínio é a mesma. Presta atenção, vamos lá. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí você vai falar: pera um pouquinho, você está 2 dias falando que esse segundo tribunal não é para aferir se vai para o céu ou para o inferno, né? Porque o primeiro tribunal, que é o grande, né? O grande tribunal era para saber se ia para o céu ou para o inferno. Agora você vem com essa parábola. Essa palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Por quê? Exatamente o que o Senhor Jesus está pontuando. O que Jesus está pontuando aqui, não obstante ser uma parábola completamente escatológica, completamente apocalíptica,
né? E nós podemos ler ela de várias maneiras. Mas ela por si só, ela já fala muito. Sobre o quê? Sobre a responsabilidade daquele a quem o Senhor arregimentou para o seu reino. Seja qual for a sua atividade. Eu falava hoje de manhã, né? Eu conheço muitos empresários que eu tenho certeza que foram chamados para serem pastores. Mas eu conheço muitos pastores que eu tenho certeza que eles foram chamados para serem empresários. Mas confundem as coisas, confundem as estações, né? Então, eu estou falando isso para você porque o grande segredo, e vou repetir, não é fazer e realizar. O grande segredo é saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Por quê? Porque, em segundo lugar, eu vou dar conta daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu terei que dar conta. Haverá uma conciliação de contas. Haverá uma contabilidade celestial. Haverá uma aferição do que me foi dado e o que eu entreguei e devolvi para o Senhor, com certeza. E aí no finalzinho, diz assim no versículo 29, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que Jesus está pontuando é exatamente alguém que conhece o seu Senhor, alguém que sabe que o seu Senhor é exigente, aquele que sabe que o seu Senhor, ele planta aonde não deveria plantar e dá certo. Ele age com toda a inteireza, toda a seriedade, toda a responsabilidade. É um Senhor exigente. É um Senhor que transmite qualidade, responsabilidade, seriedade, profundidade. E eu não posso estar atrelado a esse Senhor e ser diferente. Então, há um adendo aqui. Porque aqui ele está falando sobre a desobediência de alguém que sabia quem era o Senhor, que sabia qual era a sua responsabilidade, que entendia todo o ambiente, tinha todo o controle de todas as coisas, mas optou por não obedecer. Ou seja, é aquilo que nós falamos, como a gente já pontuou várias vezes, eu não vou trazer esse tema de novo, mas eu só vou, falar, sublinhar que é o quê? É o pecado contra o Espírito Santo. Mas não é o pecado contra o Espírito Santo porque a pessoa tal, não. Mas é porque ela, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua consciência, dentro do seu entendimento, dentro da sua sabedoria, da sua inteligência, pura e simplesmente tomou uma atitude. Não quero fazer. Não quero obedecer. Não quero, fazer aquilo para o qual o Senhor estabeleceu o seu propósito na minha vida. Ponto. Eu sei o que é. Uma coisa é eu não saber o que é e desejar servir ao Senhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu saber o que o Senhor quer comigo, mas eu, de maneira deliberada, eu não quero fazer. Ou seja, é uma desobediência deliberada. E isso precisa ser o quê? Observado pela nossa vida, porque muitas vezes, sem querer, talvez não nós, mas aqueles que estão ao nosso redor, estão rebeldes, tipo, quando a gente é pré-adolescente ou adolescente, e a gente está rebelde em relação às coisas de Deus. Todos nós fomos e somos em algum momento da vida, Todos os servos de Deus também foram. Se você ler a vida de cada um deles, em algum momento eles foram rebeldes, eles bateram cabeça, em algum momento eles perderam as estribeiras, em algum momento eles até se desanimaram na fé, em algum momento eles até desistiram,
muitos deles desistiram, né? Haja visto o que aconteceu com Pedro, com Davi, com Jonas, com Elias e com tantos outros, o próprio Moisés e todos os outros. Isso faz parte da vida. Isso aqui é um nível acima. É aquele que tem toda a consciência, tem todo o conhecimento, mas se propôs a não fazer. Óbvio, esse aí não estará habilitado a andar com esse grupo. Por quê? Porque ele não quis. É diferente das outras pessoas. É diferente de tudo aquilo que a gente falou até aqui. Certo? Já estou terminando. Em Lucas capítulo 12, versículo 35, diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Que bênção! Nós seremos servidos pelo Senhor nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E diz aqui, quer venha ele na segunda vigília, na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele vier achar fazendo assim, mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir e passar e espancar os criados e as criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu, é tremenda a palavra de Deus. Deus é tão delicado para nos ensinar e para nos exortar. Veja só o que ele diz. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então é exatamente essa coerência. A questão, né, da entrega e da divisão e da distribuição dos galardões no céu não será um ambiente socialista, né, igualitário. Todo mundo vai receber igual. Não. Haverão aferições do Senhor para que cada um receba de conformidade com as suas obras, com aquilo que fez, que realizou, de acordo com as suas palavras, de acordo principalmente e prioritariamente com a sua fidelidade em relação aos propósitos do Senhor. Glória a Deus! Estamos falando sobre escatologia e já passamos agora mais um momento, que é falar sobre juízo final. Depois no final eu vou reunir tudo isso, a gente vai pegar, e agora com sabedores de todos os conceitos, e a gente vai colocar agora uma planta do alto, né, um mapa do alto de todos os acontecimentos escatológicos, né? E depois a gente, com certeza, cada tema tem a sua importância, mas esses temas precisam ser aprendidos, desenvolvidos, observados, cada um por si, né? De maneira distinta, para que a gente entenda cada passagem
cada palavra do Senhor, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo diante do Senhor. Bruno Takahashi, Deus abençoe, Bruno, paz do Senhor. A Kátia, oi Kátia, tudo bem? Deus abençoe você, viu? A Rafa também, sempre orando pela Rafa. Também a Amanda, oi Amanda, Deus abençoe você, Fábio, Julinha, Luquinha, Deus abençoe a todos, a presença, o poder, o mover de cada um, o mover sobre cada um de vocês, o mover do Senhor, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse domingo, por esse momento maravilhoso, por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado e de maneira tão delicada, tão carinhosa. O Senhor nos exorta, nos chama a atenção, o Senhor se manifesta para que nós possamos aferir, né, fazermos juízo de valor dos nossos próprios procedimentos. E nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Te louvamos e te engrandecemos por esse privilégio, essa comunhão, como uma igreja sem paredes, mas cheia de comunhão, ainda que distantes geograficamente, mas no coração estamos permanentemente em comunhão, com um só propósito, em servir ao Senhor e aprender mais do Senhor. Por isso, derrama-te sobre cada um de nós, derrama-te sobre os nossos queridos, nossos familiares, sobre os nossos avós, nossos idosos, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a vida de cada um de nós, os nossos queridos, como o Márcio, que está se recuperando da Covid, que o Senhor esteja derramando sobre a vida dele cada dia mais vida, vigor, sobre todos aqueles que estão, ó Deus, sendo visitados, diagnósticos, situações de enfermidade, pâncreas, rins, fígado, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, tireoide, olhos, ouvidos, coração, artérias, recebam a vida, recebam o poder de Deus, recebam o mover de cura, de saúde. Derrama-te, Senhor, Deus de poder, com a tua glória, com a tua presença, com derramar, ó Deus, as tuas águas curadoras, visitando, alterando dores nas costas, ciático, problemas de tendões, inflamações pelo corpo. Em nome de Jesus, recebam a vida, recebam a glória, a presença do Senhor, taxas, circulação sanguínea, receba a vida, receba a saúde, a cura, o impregnar da glória do Senhor sobre o teu corpo, sobre o teu físico, sobre a tua mente, o teu psicológico, o teu emocional. Vem, Senhor, com a tua cura, move-te dos céus. E nós também te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia, o nosso povo, quebra toda maldição, sara a nossa terra, perdoa-nos no nosso pecado como país, como povo, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, e que nós tenhamos uma semana maravilhosa, um período já dessa segunda quinzena de julho, mais uma semana, ó Deus, de bênção, de mover, ó Deus, de realização, de vitórias, de conquistas. Senhor, em nome de Jesus, negócios que estão por se fecharem, ó Deus, palavras ou contratos, ou, ó Deus, documentos que são necessários para os teus servos fazerem negócios, darem continuidade, ó Deus, a todo um caminho de vitória e de realização. Senhor, derrama-te sobre cada um, e nós possamos viver exatamente, ó Deus, a tua prosperidade, o teu sucesso, as tuas vitórias e principalmente o teu propósito sobre cada um de nós e através de cada um de nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã, estamos de volta, e eu estou falando nesses dias sobre
escatologia. É tão bom, né? Estudar a palavra do Senhor, é tão bom poder dividir com os outros, né, o conhecimento da palavra do Senhor, e principalmente sobre esse tema, né? Então, continue conosco, entre lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu sempre ponho as duas versões, a versão estendida, que é essa nossa aqui, dá uns 50 minutos, 50 e poucos minutos, e uma versão mais reduzida que dá geralmente 25, 26 minutos, mais ou menos, que é uma versão menor, que não tem nem os cumprimentos do começo e nem a oração do final, tá bom? Deus abençoe, fale do amor de Deus, viva o amor de Deus. Esse é o propósito de Deus, claro, sobre cada um, dentro de cada propósito, pessoal de cada um, mas o propósito maior é manifestar a glória, o poder e o amor do nosso Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Um beijo para você, até amanhã, Bispo Antônio, Deus abençoe, um beijo para o Senhor, também Amanda, todos, fiquem na paz. Finalzinho de domingo maravilhoso, hein? Deus abençoe.